Você consegue lembrar da última vez que alguém perguntou de verdade como você estava? Não estou falando daquele tudo bem que é dito pela educação. Estou falando de alguém que realmente esperou a resposta. Para muitos homens, essa pergunta simplesmente deixou de existir. Em algum momento da vida, a expectativa passou a ser outra. Seja forte, resolva, aguente, trabalhe, proteja, não reclame. E o mais curioso é que quase ninguém percebe quando começa a carregar esse peso. Não existe um dia específico, não há um aviso. Apenas acordamos e descobrimos que estamos tentando sustentar a família, o trabalho, as contas, as preocupações, os medos e ainda fingindo que está tudo bem. Talvez você esteja fazendo isso agora. Talvez você sorria para as pessoas durante o dia. Mas quando fica sozinho, sinta um cansaço que nenhuma noite de sono consegue tirar. E a pergunta é: quando foi que ser homem deixou de significar viver e passou a significar apenas suportar? Existe uma cena que se repete em milhares de casos todos os dias. A minha foi assim. Um homem que chega do trabalho, larga as chaves na mesa, senta no sofá e fica olhando para o nada por alguns segundos. Não é preguiça, não é falta de vontade. É como se a mente estivesse tentando processar tudo o que aconteceu durante o dia. Problemas no trabalho, contas para pagar, preocupações com os filhos, medo do futuro, cobrança para continuar dando conta de tudo. E mesmo assim, quando alguém pergunta se está tudo bem, a resposta quase sempre é a mesma. Tá tudo certo, tá tudo bem. Porque muitos homens aprenderam que demonstrar cansaço é sinal de fraqueza. Aprenderam que precisa ser o ponto de apoio da família, mesmo quando eles próprios estão desmoronando por dentro. O problema é que ninguém consegue carregar esse peso para sempre sem pagar um preço emocional. Falo por mim. O mais assustador é que esse peso não destrói o homem de uma vez. Ele vai apagando pequenos pedaços dele. Primeiro desaparece a vontade de fazer coisas simples. Depois soma a paciência. Em seguida, vem a sensação de estar sempre irritado ou distante. Muitos homens começam a viver no modo automático. Acordam, trabalham, voltam para casa, assistem qualquer coisa sem realmente prestar atenção. E dormem já pensando no dia seguinte. E aos poucos, deixam de perceber a própria vida acontecendo. Os filhos crescendo, o casamento muda, o corpo dá sinais de exaustão, os sonhos ficam guardados em alguma gaveta da memória. Quando finalmente param para pensar, surge uma pergunta, eu vou chamar ela bem dolorosa. Onde foi parar aquele homem que eu era aos 20 ou 30 anos? Não é apenas cansaço físico, é a sensação de ter se tornado um estranho para si mesmo ou para mim mesmo. Talvez a maior mentira que contaram para os homens seja esta: você precisa dar conta de tudo sozinho. Quantos homens deixam de pedir ajuda porque acreditam que precisam ser fortes o tempo inteiro? Quantos engolem a ansiedade, a tristeza e o medo para não preocupar a família? Quantos continuam sorrindo no trabalho enquanto por dentro sentem que estão chegando ao limite? A verdade é que força não é carregar o mundo nas costas até quebrar. Força é reconhecer que você também é humano, que você também sente medo, que também se cansa, que também precisa de apoio. Nenhum homem se torna menos homem por admitir que está sobrecarregado. Pelo contrário,
A coragem de olhar para a própria dor é muito maior do que a coragem de fingir que ela não existe. Existe um momento na vida em que continuar no automático se torna mais perigoso do que parar para refletir. E talvez esse momento seja agora para você. Talvez você esteja percebendo que o peso aumentou demais, que a irritação se tornou constante, que o cansaço não passa, que a alegria de viver ficou cada vez mais distante. Se isso está acontecendo, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Você não está sozinho. Milhares de homens estão vivendo exatamente essa batalha em silêncio. E a pior parte é que muitos acreditam que precisam suportar até não aguentar mais. Não precisa parar por alguns minutos para olhar a própria vida. Não é desistir. É tentar se salvar antes que o peso se transforme em algo ainda mais difícil de carregar. Mas existe uma pergunta que pode mudar tudo. E se esse problema não fosse você? E se o problema fosse a ideia de masculinidade que você aprendeu durante toda a vida? A ideia de que homem não chora, não demonstra fraqueza, não pede ajuda e nunca pode falhar. Talvez seja exatamente essa ideia que esteja esmagando tantos homens hoje como foi comigo. Porque ela transforma a vida em uma competição constante para provar valor. E ninguém consegue viver em estado de prova permanente sem se perder no caminho. Não. A verdadeira maturidade começa quando você entende que não precisa ser um herói o tempo inteiro. Você pode continuar sendo responsável, trabalhando, cuidando da família e ao mesmo tempo cuidar de si. Pode descansar sem culpa. Pode conversar sobre o que sente. Pode buscar ajuda quando precisar. Isso não diminui a sua força. Isso preserva a sua humanidade. Então, eu quero deixar uma pergunta para você. Se ninguém esperasse que você fosse forte o tempo inteiro, como você realmente estaria hoje? Talvez essa seja a pergunta mais honesta que um homem possa fazer a si mesmo. Porque muitas vezes, por trás da imagem do homem que aguenta tudo, existe alguém exausto, tentando apenas sobreviver mais um dia. E eu espero que esse vídeo tenha te lembrado de uma coisa muito importante. Você não nasceu apenas para carregar peso. Você nasceu para viver, amar, construir memórias e existir além das responsabilidades. E se esse vídeo falou com você, se inscreva aqui no canal, porque aqui nós conversamos sobre aquilo que muitos homens sentem e eu mesmo senti, mas que quase ninguém consegue dizer em voz alta aqui. E no próximo vídeo, vamos falar sobre uma pergunta que pode ser ainda mais difícil de enfrentar. Porque tantos homens chegam aos 40 anos com a sensação de que perderam os melhores anos da própria vida. Fico lá no trabalho, gente, eu volto com a mente acelerada. E nos vemos nos próximos vídeos.